Oi, pessoal, a gente vai ver agora a segunda semana do PET 1 do sétimo ano. A primeira coisa que ele traz para vocês, no recapitulando, é o uso do verbo to have. Ele vem falando para você que o verbo to have, ele é o nosso verbo ter em português e funciona também como verbo auxiliar, só que essa parte do verbo auxiliar a gente não vai ver por enquanto. E também que ele possui uma mudança para a terceira pessoa do singular do verbo. A gente vai voltar nesse recapitulando aqui quando a gente for fazer o exercício que tem have e has. Agora a gente vai ver essa parte do cartoon e da interpretação de texto que traz nessa semana. Aqui a gente tem uma professora e um João, né, o aluno João. João, como se diz em inglês o gato caiu na água e afogou-se? Essa é fácil, professora. The cat catrapum in the water, glu glu glu, and no more meow meow. Vamos ver então o que os exercícios estão pedindo de acordo com esse cartoon. Explique com suas palavras qual o humor desse cartoon. Com suas palavras. Então, eu não vou ter resposta para isso aqui, porque é a resposta de vocês. Mas para dar um pouquinho assim de norte aonde vocês têm que ir, o Joãozinho, que é o João, mas a gente chama de Joãozinho, ele usou uma coisa para montar a frase dele que a gente chama de onomatopeia. O que é uma onomatopeia? São palavras usadas a partir de sua reprodução aproximada. Aqui tem alguns exemplos, ó. Smack, que é pro beijo, boom, kabum, né, de bomba. Então, sabendo que o Joãozinho usou onomatopeia, ele fez essa frase em inglês. Catrapum para vocês é uma palavra em inglês? Não é. Glu 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 também não. Miau miau não. Então agora responda aqui qual que é o humor desse cartoon. Agora na letra B, o que está pedindo é para você falar a importância do inglês no nosso cotidiano. Isso aí não sou eu que tenho que falar, não é nenhum professor de inglês que tem que falar. Você vai ver de acordo com o que você vivencia, com o conteúdo que você acessa, se você joga algum jogo e tem inglês, se você assiste alguma coisa em inglês. Na letra C, ele quer que você fale a forma correta de dizer essa frase que a professora perguntou para o Joãozinho. A gente vai olhar as nossas opções aqui e ver qual combina melhor com a forma correta. Uma palavra muito comum da gente saber como que ela é em inglês é cat. Então a gente sabe, igual a gente sabe que dog é cão, a gente sabe que cat é gato. Então essa alternativa aqui já foi descartada, porque lion e cat são coisas diferentes. Aqui a gente tem, nessa primeira aqui, ó, the cat fell into. Aqui a gente também tem the cat fell into. Agora, essa aqui a gente tem aqui, ó, the cat doesn't fall into. O que tá de mais errado, assim, que a gente consegue ver que tá errado nessa alternativa? A negação. Isso aqui é um combo de does, not, que na forma contrada fica doesn't. Sempre quando a gente vê essa palavrinha aqui, a gente tem uma forma negativa desse verbo. Para falar que, por exemplo, ele não cai na água. Então, a gente já descartou também essa opção e essa aqui. Essa aqui porque lion é leão e essa aqui porque ele está falando que não cai, o gato não cai. Mas aqui a gente sabe que o gato caiu. Então, a gente tem essa primeira alternativa e essa terceira alternativa. Depois, a gente tem aqui, ó, the cat fell into the water and drowned. The cat fell into the water and glu glu glu. Glu 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 foi uma coisa que o Joãozinho usou, é uma onomatopeia. Então, não é essa a alternativa certa. Essa aqui, que usa a palavra afogou-se, é a alternativa certa. Vamos agora para o exercício de número 2, que ele traz para você completar com have e has. Eu trouxe aqui um quadrinho com os pronomes e com quais pronomes a gente usa have e com quais pronomes a gente usa has. Isso aqui são pronomes pessoais. Pronomes pessoais são palavrinhas que substituem nomes próprios. Então, por exemplo, se eu falo Joãozinho,
Qual nomezinho substituiria o Joãozinho? He. Se eu falo Maria, qual nomezinho substituiria a Maria? She. O it, eu sempre dou a dica de lembrar do filme It. O filme It, ele vem o que em seguida? A coisa. Então, it a gente vai usar para coisas e animais. Então, objetos, animais, tudo que não for uma pessoinha, a gente vai usar o it. Depois a gente tem o you, o we e they. O they eu falo que a gente usa para uma fofoca. Então, se eu quero falar, por exemplo, assim, o João e a Maria estão conversando. Aí eu vou falar, o que substitui o João e a Maria? Eles. Em inglês, they. E aqui a gente tem esses três, que é a terceira pessoa do singular. Somente com he, she, it, a gente vai usar o has. Certo? Então, se eu falar assim, ó, I have a car. I have. Se eu falo Joãozinho, Joãozinho have a car? Joãozinho has a car. Qual o pronome que substitui o Joãozinho? He. He has a car. Se eu quero falar que a gente tem aula hoje, we have class today. Mas eu sou professora, então eu quero falar que vocês têm aula hoje. Eu não tenho aula hoje. You have class today. Se eu quero falar, por exemplo, que o cachorro tem uma bola de brinquedo. The dog has a ball. Por que é o has? Porque o dog ele entra no it. No it é a coisa, certo? E aí ele vem para você com esses três exercícios. Primeiro ele traz o João. João é o quê? Terceira pessoa do singular. A gente pode substituir o João por he. Então, João has a new English book. The teacher, a professora. Se eu falo assim, a professora vai corrigir a prova hoje. Qual pronome eu posso substituir? Eles vão corrigir a prova hoje ou ela vai corrigir a prova hoje? Ela, né? Então, se é ela, vamos olhar aqui, she. She has. Então, a frase, the teacher has to be back at 3 p.m. Mais um João aqui. Se o João é o mesmo desse João, qual desses dois que vai ser o certo?